O risco é seu, o prejuízo é seu e o lucro? O lucro? O lucro é nosso, né? Pois já dizia Benjamin Franklin. Na vida, existem duas coisas que são inevitáveis: a morte e os impostos. É por conta disso que na Câmara dos Deputados aprovou a PL 4.173, que prevê aumentar a arrecadação através de fundos offshores, fundos exclusivos e também através de criptomoedas. E você vai entender tudo o que vai mudar e como essa tributação afeta você, investidor, nesse vídeo. Então, bora lá! No dia 22 de agosto desse ano, foi aprovado no Senado o arcabouço fiscal, que veio para substituir o nosso antigo teto de gasto. Mas o que é isso? Bom, na prática, o arcabouço fiscal é um conjunto de regras que tem como objetivo evitar o descontrole das contas públicas. Em outras palavras, a ideia é evitar que o governo gaste mais do que arrecada, o que traria mais previsibilidade para as finanças públicas e mais confiança por parte dos credores, investidores e agentes econômicos de forma geral. O objetivo disso é para zerar um déficit de 168 bilhões de reais. E como o governo quer fazer isso? Cortando gastos? Não. Ele vai fazer isso arrecadando mais impostos. E o meio de arrecadação vai ser os fundos exclusivos, que ficou conhecido na mídia como fundos dos super ricos, que são fundos com um único cotista. Os fundos exclusivos são fundos de investimentos personalizados para o investidor ou para um pequeno grupo de cotistas. Normalmente, a exigência de investimento mínimo é de 10 milhões de reais por cotista, e a manutenção do fundo é de 150 mil reais por ano. Mas na verdade não tem investimento mínimo. Isso é a coisa que a mídia fala. A verdade é que ele passa a ser interessante porque você tem um custo para construir esse fundo, como a gente já falou. E para você administrar legal, o ideal é que você comece com capital a partir de 10 milhões de reais. Mas uma pessoa com 5, 6, 7 milhões pode abrir, só não vai ser tão eficiente. Porque, embora o ponto de vista fiscal ele tenha uma eficiência, tem gastos que vão começar a mexer com a rentabilidade do fundo. Mas segundo o governo federal, 2,5 mil brasileiros são proprietários desse tipo de fundo e juntos acumulam mais de 756 bilhões de reais. Nas regras atuais, não há cobrança de imposto de renda nas movimentações internas e os rendimentos são taxados apenas no momento do resgate. Isso porque em 2004 foi criado um negócio chamado Come Cotas, que é um adiantamento do imposto de renda que incidia 2 vezes ao ano, no final de maio e de novembro. E ele só incidia em fundos como multimercado, fundos de renda fixa, fundos cambiais e mais uma série de classes de fundos, mas não no exclusivo. Por conta disso, uma pessoa que tinha muito dinheiro e queria investir valia muito a pena, porque ela só ia pagar o imposto do IR apenas no resgate, não teria essa tributação semestral que acontece em outros fundos. Mas as coisas mudaram, né? E agora o que eles querem é criar um Come Cotas para os fundos exclusivos. O PL fala na criação de um Come Cotas que incide 2 vezes ao ano, uma alíquota que pode ser de 15% ou 20%. Depende da composição desse fundo. Uma carteira mais focada em curto prazo de 20% e uma carteira focada em longo prazo de 15%. Essa é a mesma regra que nós temos hoje para os fundos de maneira geral. Isso começaria a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Só que o governo já está de olho em aumentar a arrecadação neste ano. Então, para tributar todos esses milionários que têm capital investido em um fundo exclusivo há 5, 10, talvez 20 anos e que nunca pagaram imposto e tem muita grana nesse fundo. E o governo fala que você pode adiantar o pagamento disso para este ano tendo um benefício fiscal. Nas propostas anteriores, a alíquota para esse adiantamento seria de 10%. Agora ela foi diminuída para 8%. Ou seja, você tem um fundo exclusivo que quer pagar menos imposto, você pode pagar até o final deste ano para pagar 8%. Se não pagar 8%, você vai ser tributado em 15% ou em 20%, dependendo da composição do fundo. Eles também colocaram uma condição de parcelamento para pagar esse imposto de 15%. O valor poderia ser parcelado em 24 meses, com correção da taxa Selic. A previsão lá atrás era de uma arrecadação de 3,21 bilhões de reais para esse ano de 2023. Claro, com uma alíquota de 10%. Agora, como diminuiu, o governo ainda não fez o cálculo. Mas vai ser muita grana, viu? Mas como a gente já falou no começo, outra coisa que vai mudar são os offshores. São de maneira simples de entender. São aquelas empresas sediadas no exterior, geralmente em países com tributação mais amigável, muitas vezes até com isenção total de tributos. Antes, esse dinheiro que ia para um offshore, ele ficava isento de imposto naqueles países e só pagava imposto aqui no Brasil quando ele retornasse. Mas às vezes isso nem acontecia. Por conta disso, o governo decidiu mudar a regra. Eles querem fazer que nem os exclusivos, criando um Come Cotas semestral. Mas optaram por um anual, incidido sempre em 31 de dezembro e com uma alíquota única de 15%. Aqui vale aquela mesma regra de antecipação.
Para quem quiser adiantar o pagamento desse imposto, eles deram um benefício de 8%. Se não for adiantado, vai pagar no final do ano que vem, caso o projeto passe a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. E aí já pagaria com a alíquota de 15%. Mas aí que tá. Diferente dos fundos exclusivos, essa taxação não só incide sobre os ricos, mas também todo mundo que investe no exterior. Isso porque ela incide nesses itens aqui, como ações, cotas de uma empresa, que são os offshores, cota de fundos de investimento, títulos como bonds, imóvel, barco, aeronave ou dinheiro que está lá fora. Fora que com essa alíquota travada em 15%, agora a isenção caiu para R$6.000 sobre os seus rendimentos no exterior, o que é péssimo para o pequeno investidor. E não só para o investidor, mas também para quem importa, que antes já estava ruim e agora parece que piorou. E se você gosta de receber notícias sobre esse tipo de vídeo, como reforma tributária, deixa o like aqui no vídeo e também se inscreva aqui no canal, para sempre ficar ligado quando sair um vídeo desse. E outra coisa que vai mudar é a questão dos dividendos dos fundos de investimento imobiliário. Nos fundos de investimento imobiliários voltado para o agronegócio, os famosos FIAGROS. Hoje, se você tem um fundo imobiliário que tem no mínimo 50 cotistas, ele já estaria passivo de distribuir dividendos isentos de imposto de renda para esses cotistas, exceto um cotista que tivesse mais de 10% do fundo. E por conta disso, algumas pessoas se aproveitavam e organizavam estruturas para colocar imóveis lá dentro, conseguir a ascensão dos ganhos vindos dos aluguéis, os famosos dividendos. O que era proposta é que esse piso de 50 cotistas fosse elevado para 500, mas isso acabou gerando uma grande confusão. Por isso, o texto do relator buscou um meio termo de cerca de 300 cotistas, mas também não deu muito certo, até que por fim o acordo foi estabelecido em 100 cotistas. Ou seja, se um fundo imobiliário tem pelo menos 100 cotistas, os seus dividendos continuam isentos. Como regra adicional para evitar fraudes, o projeto estabelece que uma mesma família não pode possuir mais de 30% do patrimônio desses fundos. Agora, a maior polêmica nessa PL foi a taxação nos criptoativos. Para ficar mais fácil de entender, a gente precisa falar dos 3 tipos de declaração de imposto que existem no nosso país. A primeira é a IN 1888, que é a declaração voluntária que você faz, que não é obrigatória, como o nome já diz, mas ela vai ajudar na declaração de imposto de renda de pessoa física, que é a segunda forma de declaração. E o terceiro é o DARF, que é o ganho de capital mensal, que quem recebe rendimento do exterior precisa preencher ela. E aqui no Brasil, todas as corretoras nacionais fazem a declaração do IN 1888. E as corretoras internacionais não fazem. E é isso que a PL está querendo arrecadar. Porque elas vão mexer com a tabela de IR de ganhos de capitais. Hoje a tabela funciona da seguinte forma. Uma alíquota de ganho de capital de até R$5 milhões, você tem que pagar cerca de 15%. Até 10 milhões, 17,5%. Até 30 milhões, 20%. Passou de 30 milhões, 22,5%. Isso é mensal, tá? Agora com a PL as coisas ficam um pouco diferentes. Porque se você teve um rendimento, um lucro ou um dividendo de até R$6.000 no ano, você não precisa pagar imposto. O que já caiu, já que a isenção era de R$35.000. Agora, se você teve lucro ou rendimento no ano acima de R$6.000, você já vai pagar essa alíquota de 15% e até R$50.000, porque se passar de 50.000 vai pagar os 22,5%. Você pode estar pensando que isso não é muito absurdo, porque R$50.000 no mês com investimento não é todo mundo que consegue fazer. Na verdade, é uma grande minoria que consegue. Mas na verdade, isso é um grande absurdo. Antes essa alíquota era para quem ganhava mais de 30 milhões de reais, que realmente é um multimilionário. Mas agora é para quem ganha R$50.000. Viu o tanto que caiu? Porque eu tenho certeza que você investe para justamente alcançar esse patamar alto na hora de receber os seus merecidos rendimentos, que tem uma isenção de até R$6.000. É uma tristeza, né? Porque antes era de até R$35.000. E o mais engraçado disso é que o senhor deputado Chico Alencar diz que quem investe no exterior é rico. Mas não, a gente investe no exterior justamente para proteger o nosso capital da economia estável que é o Brasil. Enquanto esses caras taxam os investidores, eles aumentam os salários deles. Porque os deputados estão ganhando bem mais de R$41.000. Engraçado, né? Outra coisa é que esse texto específico dos criptoativos está ainda muito confuso, pois não se sabe se vai abranger qualquer tipo de criptoativo nativo de uma blockchain. Um exemplo disso seria os tokens, como por exemplo os NFTs. Será que eles entram na taxação? Ainda não se sabe disso, pelo menos até agora que a gente está gravando esse vídeo. Outro ponto importante está na definição do que é uma aplicação financeira localizada no exterior. Para muitas pessoas, o pé é entrada das criptos que são nos exchanges no exterior, como Binance ou Coinbase, mas no texto não é claro. O que no mundo dos criptoativos é localizado no exterior?
Se o critério for local do emissor, aí estamos com um sério problema, porque a maioria dos criptoativos são emitidos no exterior. Outra questão importante é a variação cambial, que também está nos offshores, mas os criptoativos é um pouco diferente. Isso porque não há previsão na variação cambial de uma criptomoeda, já que não existe uma cotação oficial dos ativos digitais, nem mesmo do Bitcoin tem. Então, como vai fazer? A verdade é que tem muita coisa confusa ainda. Também muita coisa sem nexo algum. Então comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso que está na PL. Caso você queira ver tudo que eles vão taxar, é só entrar nesse vídeo que a gente vai deixar aqui na tela. Agora a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou!